Glore-se em Cristo. Lembro-me de ter falado com um homem que passou por uma experiência de quase morte. Ele era crente em Cristo e também um empresário muito próspero e realizado. Ele disse algo que realmente me marcou, pois abriu uma perspectiva profunda sobre a vida, a morte e a eternidade. Afirmou que estar a poucos minutos de morrer, a menos de 10 minutos de enfrentar a morte, fez com que ele entendesse genuinamente o que Gálatas capítulo 6, versículo 14 transmite. Ele contou que, durante aqueles momentos cruciais, em que não sabia se sobreviveria ou não, tudo o que conseguiu segurar com firmeza foi a cruz de Cristo. Esse ponto transformou a maneira como ele passou a enxergar a vida e a priorizar o que realmente importa. A simples realidade de ficar tão perto do fim fez cada aspecto mundano perder o valor. A angústia diante do desconhecido revelou o que, de fato, sustenta o ser humano na hora mais sombria. Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse versículo expõe a visão profunda de que, perante o infinito de Deus, tudo o mais empalidece. O apóstolo Paulo, ao escrever essa verdade, nos mostra que a cruz não é apenas um símbolo, mas um fundamento sólido que nos segura quando nada mais consegue segurar. Esse homem, naquele momento em que a vida parecia se esvair, compreendeu que os negócios, os compromissos e as posses materiais perdem a importância. Nada mais parecia relevante quando confrontado com a eternidade. O ser humano, em sua condição limitada, pode se distrair com inúmeras coisas, mas, ante a perspectiva do juízo de Deus, só a cruz de Cristo permanece como base segura. Muitas vezes nós, seres humanos, priorizamos metas, conquistas, relacionamentos e sonhos, sem refletir acerca do que realmente nos acompanhará na hora final. Galáxias de preocupações do dia a dia parecem ocupar nossa mente, mas como esse homem descobriu, a morte é implacável e nos coloca frente a frente com o que verdadeiramente importa. E a verdade é que diante do último suspiro, Jesus Cristo é tudo. É possível que, com frequência, esqueçamos essa realidade porque nossa rotina se torna dominante. Criamos compromissos, alvos financeiros, planejamos férias, almejamos coisas que consideramos fundamentais. Todavia, quando a morte nos toca ou toca alguém próximo, a vida bruscamente ganha outro significado. As prioridades de ontem tornam-se nada além de névoa diante da clareza do fim. A cruz de Cristo, segundo Gálatas capítulo 6, versículo 14, é o ponto de mudança na perspectiva do apóstolo Paulo. Ele nos ensina a não colocar nossa confiança em nada além do sacrifício de Jesus no Calvário. Essa cruz representa o preço pago por nossas falhas e transgressões, tornando-se o elo que nos reconcilia com Deus. Quando entendemos isso, passamos a enxergar a vida e a morte sob uma nova ótica. A consciência desse empresário, que esteve a menos de 10 minutos da morte, gritou a verdade de que toda a glória humana é efêmera. O dinheiro que ele acumulou durante anos, a casa luxuosa que comprou com tanto esforço, o prestígio profissional, tudo isso perdeu o brilho. Aquilo que um dia fora tão almejado se tornou secundário em comparação ao valor de saber que seus pecados estavam cobertos pelo sangue de Cristo. O texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, realça que o mundo foi crucificado para o crente e o crente para o mundo. Isso significa que, para quem realmente compreende o significado do sacrifício de Jesus, as coisas terrenas não mais exercem domínio. Não quer dizer que desprezamos o trabalho, a família ou as responsabilidades. Em vez disso, indica que nada disso se compara à grandiosidade do que foi conquistado na cruz. Todos nós, em menor ou maior grau, já experimentamos momentos de dor ou ameaça que nos fazem lembrar do quanto somos frágeis. Seja em acidentes, doenças ou situações que fogem ao controle, confrontamos a realidade de que a vida terrena é passageira. Nesse ponto, a reflexão sobre o eterno se torna inevitável.
E nessa reflexão, descobrimos que o único alicerce inabalável se chama Jesus. Vemos em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Essas palavras nos mostram que não existe nenhum estágio intermediário, nenhuma pausa misteriosa para rever nossas escolhas após a morte. A Bíblia não menciona nada sobre purgatório. A passagem é clara: morremos e, em seguida, enfrentamos o juízo diante do Deus Todo-Poderoso. Saber disso deveria influenciar cada decisão que tomamos diariamente. Uma vez que nossa vida será analisada pelo Criador, como podemos agir de maneira displicente? Como podemos falar e viver sem levar em conta que nosso proceder será posto à prova? Quando tomamos consciência de que Deus examinará nossas ações e até nossas palavras, a forma como encaramos a existência se transforma. O julgamento não é algo distante ou abstrato. Faz parte do plano divino e ninguém escapará dele. Nesse cenário, o que divide a humanidade não é a posição social, não é a escolaridade, não é a cor da pele. O que realmente separa as pessoas é a cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. A loucura para uns e o poder para outros. Esse é o efeito da mensagem da cruz. Para quem se perde, a ideia de que o Filho de Deus morreu para expiar os pecados da humanidade pode parecer insensata ou sem fundamento. Mas, para quem crê, é a manifestação sublime do amor de Deus e da possibilidade de se obter perdão. Em Gálatas capítulo 6, versículo 14, vemos novamente esse tema grandioso. Paulo declara que não se gloria em nada além da cruz de nosso Senhor. Ele não coloca esperança em sua própria capacidade ou em qualquer virtude humana. Pelo contrário, deixa evidente que, diante do olhar divino, o ser humano não encontra motivo para vanglória pessoal. Infelizmente, o mundo moderno exalta o individualismo. As pessoas são estimuladas a confiar em suas próprias forças, em seu bom comportamento ou em algum mérito particular. Muitos vivem repetindo que são bons o bastante, que não fazem mal a ninguém, que não cometem crimes. Dessa forma, acreditam que não precisam de redenção. Pensam que a mensagem da cruz de Cristo é desnecessária. Esse orgulho humano nos faz ignorar nossa real condição, a de pecadores que ofendem a santidade de Deus. A pessoa que se diz boa não quer ser colocada no mesmo patamar de um criminoso ou de alguém que tenha cometido atos graves. O orgulho a impede de ver que qualquer pecado, por menor que pareça aos olhos humanos, é uma ofensa à infinita retidão do Senhor. Ao mesmo tempo, há o outro extremo, a religiosidade vazia. Existem aqueles que julgam ser extremamente santos, gente que frequenta lugares de culto, mas que não se rende de fato ao senhorio de Cristo. Essas pessoas colocam sua confiança em práticas, rituais e regras, achando que isso as torna merecedoras do céu. Na realidade, tornam-se escravas de uma religião sem genuína comunhão com Deus. Quando Jesus narrou a parábola do fariseu e do publicano, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 até 14, ele expôs a condição de quem se acha justo aos próprios olhos. O fariseu orava se comparando a outros, exaltando sua conduta, jejuando e dando dízimos. Enquanto isso, o publicano, considerado um pecador notório, nem sequer ousava erguer os olhos ao céu, clamando por misericórdia. O resultado é que o publicano saiu justificado e o fariseu não. Essa história deixa claro que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Não adianta chegar diante do Todo-Poderoso se vangloriando de quão exemplar a pessoa acredita ser. Na presença do Santo, até o maior e mais respeitável dos homens se vê como pecador necessitado de perdão. Isaías capítulo 6 mostra o profeta, ao ver a glória de Deus, declarando: ai de mim, pois estou perdido. Ele percebeu o contraste gritante entre a santidade divina e sua própria impureza. Esse profeta foi tremendamente usado por Deus, mas ainda assim,
tremia diante da perfeita pureza do Senhor. A reação de Isaías deve nos ensinar a humildade e a reverência necessárias para nos aproximarmos do Altíssimo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, apresenta Jesus Cristo mais de 40 vezes, mostrando que toda a vida cristã está ancorada na pessoa de Cristo. Quem Ele é, o que fez e o que significa para nós. Tudo se resume na obra consumada na cruz. É por isso que a cruz é gloriosa, não por ser um símbolo estático, mas porque nela encontramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, o Filho unigênito de Deus, viveu em absoluta retidão, sem pecado, e entregou-se voluntariamente para aplacar a ira divina contra nosso pecado. Na cruz foi feita a troca. Ele recebeu a punição e nós a misericórdia. Essa mensagem revela o amor de Deus, que não poupou seu próprio Filho para que pudéssemos ser reconciliados. Ao entender isso, somos convocados a fazer um compromisso de não nos orgulharmos de nossas virtudes, mas de exaltar somente a obra de Cristo. Quando adotamos essa postura, abandonamos a vanglória pessoal e passamos a experimentar o poder transformador do Evangelho. Viver dessa forma significa considerar nossa vida terrena sob a luz da eternidade e caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Retornemos à experiência daquele homem que esteve prestes a morrer. A lição que ele nos deixou é sóbria. Quando a morte bate à porta, tudo o mais se dissolve. Os planos futuros, as diversões, o sucesso financeiro, a reputação e até mesmo as preocupações corriqueiras se tornam irrelevantes. Só Jesus permanece. Só Ele importa no limiar entre o agora e a eternidade. Trata-se de uma mensagem dura para muitos, sobretudo para quem construiu a vida em bases temporais. É comum ouvirmos sobre a busca pela segurança financeira, pelo conforto, pelo reconhecimento social, mas raramente escutamos sobre a inevitabilidade da morte. Esse tema costuma ser evitado, porém é necessário encará-lo de frente, pois não há como fugir dessa realidade. O autor de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, enfatiza que é ordenado a todos morrerem uma única vez. Depois disso, vem o julgamento. Isso indica que, por mais longa que seja nossa existência terrena, por mais que cuidemos da saúde ou tenhamos recursos para prolongar a vida, em algum momento teremos de comparecer diante do juiz. Nesse dia, não haverá escapatória. Quem marcou esse encontro foi o próprio Deus. Não temos como saber o dia ou a hora. Pode ser hoje, amanhã ou daqui a muitas décadas. É um mistério divino que nos obriga a refletir sobre a brevidade de nossa existência. Enquanto alguns vivem como se o fim nunca fosse chegar, a palavra de Deus é clara. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Quando finalmente nos encontramos diante do Criador, as coisas que tanto valorizamos aqui podem não ter qualquer relevância. Pergunte a si mesmo o que você carrega de eterno, o que realmente ultrapassa o limite da morte e o acompanha para além desta vida. É assustador pensar em quantas pessoas investem tudo em bens materiais, sem perceber que essas posses ficam para trás no instante final. Há quem se orgulhe da carreira brilhante, do diploma renomado, da família exemplar, do patrimônio acumulado. Porém, nada disso abre as portas do céu. Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essas palavras de João, capítulo 14, apontam para o fato de que a reconciliação com Deus e a entrada na vida eterna só ocorrem por meio de Cristo. Diante disso, há quem diga: Mas sou bom, faço o bem, ajudo os necessitados, nunca matei, nunca roubei. Porém, a questão não é apenas sobre o que fazemos, e sim sobre o que somos. Somos pecadores por natureza, separados de Deus, e necessitamos de redenção. Mesmo as pessoas mais gentis e respeitáveis ainda carecem da graça divina para se achegarem ao Pai. Há também aqueles que acreditam que suas práticas religiosas os tornarão aptos para o céu. Vão aos cultos, fazem jejuns, realizam orações ritualísticas. Mas, se isso não estiver conectado à fé sincera em Jesus,
e ao arrependimento de pecados, não haverá transformação de coração. A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sem o Espírito Santo, toda religiosidade se torna vazia. Assim, cada um de nós precisa olhar para dentro de si e questionar: no dia em que eu estiver face a face com o Senhor, em que fundamento me apoiarei? Se a resposta for qualquer coisa diferente de na cruz de Cristo, então há um abismo a ser corrigido. Não importa quantas virtudes tenhamos ou quantas obras façamos, sem Jesus não há salvação. O sacrifício de Cristo é completo. Quando disse, está consumado lá na cruz, ele determinou que o preço estava pago. Não precisamos nem podemos acrescentar nada à perfeição desse sacrifício. Basta crer de todo o coração e viver em obediência, demonstrando gratidão pelo favor imerecido que recebemos. Quando chegamos à beira da morte, como aconteceu com aquele empresário, ou quando perdemos alguém, nossa visão se aprofunda. Percebemos que a vida é, de fato, como um vapor que aparece por um tempo e logo se desvanece. Nesse instante, entendemos que o nome de Jesus é a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades. A mensagem pode parecer pesada, mas é essencial para despertar nossa consciência. Precisamos nos lembrar de que o tempo corre e cada batida do coração nos aproxima do dia final. Não estamos pregando fatalismo, mas realismo, pois a morte não é algo hipotético, é uma certeza para todos. Daí a razão pela qual Paulo enfatiza tanto a centralidade de Cristo nas cartas do Novo Testamento. Ele repete incansavelmente que não há justiça própria que nos salve, não há lei que nos redima, não há meritocracia que nos garanta acesso ao Pai. Tudo converge para o Filho de Deus e para a obra que ele consumou na cruz. Ao abraçarmos essa verdade, nossos valores mudam. Aquilo que antes era tudo para nós, como status, dinheiro ou reconhecimento, passa a ficar em segundo plano. Não que deixemos de trabalhar ou de cumprir as obrigações. Continuamos a fazer o melhor possível, mas agora sob a luz da eternidade. Nosso coração se volta para as coisas do alto, onde Cristo está. É nessa mudança de perspectiva que encontramos paz. Aquele homem, ao se ver no limiar da morte, encontrou paz na cruz de Cristo, ainda que por um momento tenha sentido o pavor de partir. Ele descobriu que nada mais poderia sustentá-lo além dessa certeza de salvação. Essa mesma certeza está disponível a todos os que se rendem a Jesus. A cruz é o lugar onde o amor divino se uniu à justiça. É onde compreendemos a profundidade de nosso pecado e a extensão da misericórdia de Deus. Um Deus santo não pode ignorar o pecado, mas ao mesmo tempo é amoroso o suficiente para oferecer seu próprio Filho em nosso lugar. Tal demonstração de bondade nos constrange e nos chama ao arrependimento. Conforme vivenciamos esse arrependimento, passamos a odiar o pecado que antes nos seduzia. Já não sentimos prazer em ofensas contra Deus, pois desejamos honrá-lo. Nossa vida inteira muda de direção. Mesmo em meio às lutas e aos desafios, passamos a caminhar com a esperança inabalável de que, após esta breve passagem, nos encontraremos com nosso Redentor. Às vezes as pessoas perguntam se isso não é uma ilusão ou se não é algo muito restritivo. Pelo contrário, a verdadeira liberdade está em Cristo. Antes, éramos escravos de impulsos, vícios e concepções erradas. Agora, libertos pela graça, podemos viver em novidade de vida. E quando nossa hora chegar, não entraremos em pânico. Saberemos com humildade e reverência que nos apresentaremos diante de nosso Senhor. Há um convite constante para que nos aproximemos de Deus enquanto temos tempo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É um alerta para que não adiemos essa decisão, pois nunca sabemos quando o último sopro de vida acontecerá. Muitos pensam em buscar a Deus apenas na velhice, mas quantos partem jovens sem ter essa oportunidade? Por isso, o texto reforça a relevância de se apegar a Cristo agora, e não apenas na última hora. Entretanto,
mesmo se fosse na última hora, como no caso do ladrão na cruz que se voltou para Jesus, ainda assim há salvação para quem genuinamente se arrepende. A graça de Deus não tem fronteiras, mas não devemos brincar com a paciência divina, vivendo deliberadamente em pecado até o fim. O homem que quase morreu e depois recuperou a saúde, voltou a viver de forma diferente. Testemunhou que, após vislumbrar a morte, qualquer inclinação para a soberba ou para a exaltação de seus bens tornou-se vazia. Aquela experiência radicalizou sua percepção da cruz. Tornou-o consciente de que o tempo é curto e que o relacionamento com Deus é a maior riqueza que se pode ter. Essa consciência pode ser nossa a qualquer momento, sem precisarmos passar pela dor extrema de uma experiência de quase morte. Basta abrirmos os olhos para o que a Escritura Sagrada declara. Ela nos avisa sobre a morte, o julgamento, o perdão e a vida eterna. Fala do amor de Deus e da nossa necessidade de salvação. Convida-nos a responder com fé sincera e transformação de vida. Quando abraçamos essa verdade, vivemos com propósito. Desfrutamos das coisas boas que Deus nos concede aqui, mas sem nos agarrarmos a elas como se fossem eternas. Sabemos que a maior alegria é pertencer a Cristo e cumprir seu chamado. Compreendemos que nosso coração bate para adorá-lo, servi-lo e ser testemunha do seu poder em um mundo que jaz em trevas. Assim, não há motivo para temer a morte quando ela chega. Há, sim, uma santa reverência, pois sabemos que passaremos pelo julgamento. Mas, se estamos cobertos pelo sangue de Jesus, podemos ter confiança de que Ele é nosso advogado. O medo do desconhecido desaparece quando conhecemos o Deus que nos espera do outro lado. Essa é a esperança cristã, viver sob a égide da cruz. Sendo assim, não é surpreendente que Paulo insistisse tanto em dizer: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fora um fariseu exemplar, um homem zeloso pela lei, irrepreensível segundo os padrões religiosos. Porém, após encontrar-se com Cristo, percebeu que toda a sua justiça não passava de trapo imundo diante da santidade de Deus. Da mesma forma, nós podemos ter um currículo impecável, uma conduta social exemplar, ser caridosos e bondosos aos olhos do mundo. Contudo, sem a cruz, de nada adianta. Sem Cristo, não encontramos a porta estreita que conduz à vida. Essa porta não se escancara por nossos méritos, mas por meio do sacrifício perfeito dele. Tal entendimento deveria moldar nossa pregação, nosso testemunho pessoal, nossa maneira de viver e de lidar com o próximo. Não pregamos uma moralidade vazia, mas a redenção que há em Cristo. Não anunciamos regras humanas, mas a graça de Deus que perdoa e transforma. Essa é a mensagem central que o mundo precisa ouvir, e que muitas vezes é obscurecida pela superficialidade. Há um grande engano quando se pensa que a vida cristã é apenas sobre seguir princípios éticos para ser uma pessoa melhor. Não se trata meramente de aprimoramento pessoal, mas de morrer para o pecado e ressuscitar para Deus, pela fé no Filho. Se o nosso foco estiver apenas em nós mesmos, logo cairemos ou nos julgaremos acima dos outros. Mas, se o foco estiver na cruz, não teremos outra escolha senão a humildade. A humildade nos faz reconhecer que somos salvos pela graça. E quando entendemos isso, também estendemos perdão e amor aos que nos cercam, pois passamos a olhar o próximo com os olhos de quem foi perdoado. A mensagem da cruz não é apenas teórica. Ela deve agir como dinamite no nosso interior, explodindo todo orgulho e nos reconstruindo em conformidade com Cristo. Se você já teve oportunidades na vida de testemunhar a partida de alguém, deve ter percebido que, no último instante, raramente a pessoa fala sobre suas posses ou títulos. O coração busca amparo em algo que não se corrompa, algo que dê sentido, até mesmo a esse momento de separação. É aí que a fé em Jesus brilha, pois ele venceu a morte e nos garante a vida eterna. Muitos se questionam sobre o que existe do outro lado. A Bíblia revela que, após a morte, vem o juízo.
Não há espaço para um meio-termo como o purgatório, segundo a visão bíblica. Jesus contou sobre o destino de Lázaro e do homem rico. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, enquanto o rico foi levado para o tormento. Não houve qualquer menção de lugar intermediário onde pudessem aguardar o dia final. Essa clareza deve nos levar a uma decisão agora. Escolher Cristo não é adiar para o amanhã. Cada dia sem Ele é um dia de risco, pois a eternidade é uma questão que atravessa a vida humana. Devemos, portanto, viver de forma a honrá-lo e proclamar seu nome em tudo que fazemos. O empresário que quase morreu não voltou a ser o mesmo. Ele entendeu que a vida era frágil demais para ser desperdiçada com superficialidades. Compreendeu que, no fim das contas, tudo se resume a Cristo e à mensagem da cruz. A maior conquista que podemos ter é essa redenção assegurada, que nenhum dinheiro compra e que nenhuma realização humana pode substituir. Esta é uma mensagem que deve impactar cada um de nós. Não podemos ouvir isso e seguir como antes, sem mudar nada. Precisamos refletir. O que estou fazendo com o tempo que Deus me deu? Se o nosso coração ainda se apega mais às coisas terrenas do que às eternas, talvez seja a hora de nos ajoelharmos e pedirmos a Deus que reoriente nosso olhar. Há quem pense que é fanatismo dar tamanho valor à obra de Cristo, mas para nós, que cremos, isso é a própria essência da vida cristã. Não se trata de negligenciar as responsabilidades terrenas, mas de saber que tudo na terra um dia passará. Apenas aquilo que construirmos sobre o fundamento de Cristo resistirá à prova do tempo. Por isso, seguramos firmemente a verdade de que a cruz é o ponto de encontro entre a justiça divina e o nosso arrependimento. A cruz nos lembra de que fomos comprados por alto preço. E se pertencemos a Deus, vivemos para glorificá-lo, mesmo no mundo de hoje, que muitas vezes tenta nos seduzir a olhar para qualquer coisa, menos para Jesus. Seja por meio dos prazeres, seja pela vanglória, o mundo desvia o olhar das pessoas, convida-as a cultuar a própria bondade, a confiar que tudo está bem, porque não fazem nada tão grave aos seus olhos, ou, por outro lado, mergulha-as em práticas religiosas sem vida, apenas cumprindo regras, sem conhecer pessoalmente o Salvador. Essa é a grande estratégia do inimigo de nossas almas, afastar o homem de Cristo. Se ele não consegue fazer isso pelo pecado evidente, tentará pela religiosidade hipócrita. Mas a verdade sempre se sobressai, pois a mensagem da cruz é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não basta reconhecer que Deus existe. É preciso se render ao senhorio de Cristo. Nessa rendição, encontramos a verdadeira liberdade que o mundo não pode oferecer. Encontramos o perdão para nossos pecados, a paz que excede todo entendimento e a esperança de que a morte não é o fim, mas a transição para a plenitude da vida com Deus. Esse é o Evangelho. Não é algo complicado, mas profundamente transformador. Portanto, nesta reflexão final, lembremo-nos de que ninguém sabe o dia de amanhã. A nomeação divina para a morte não tem lembrete prévio que possamos prever. Pode chegar de repente, pegando-nos de surpresa. Se estivermos em Cristo, não haverá desespero, mas serenidade e fé. Se não estivermos, haverá o grande vazio da falta de segurança eterna. Apegue-se a Jesus enquanto Ele se apega a você. Essa frase encapsula o cerne de tudo o que foi dito. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. O nome de Jesus é o fundamento inabalável que não se abala frente à morte. Ele é o caminho único para chegar ao Pai, o único que pode nos reconciliar com Deus e nos dar vida em abundância. Que esta mensagem o desperte para a realidade da eternidade, que o faça repensar prioridades, rever posturas e, acima de tudo, render-se ao amor que foi demonstrado na cruz. Quando a morte chegar para cada um de nós, que possamos dizer com convicção que nossa vida se firmou em Cristo. Nesse dia, não haverá espaço para arrependimentos tardios, mas para a alegria de encontrar aquele que nos amou primeiro. A cruz de Cristo é tudo.
É nela que encontramos a solução definitiva para nossa condição de pecado. É nela que descobrimos a razão pela qual Paulo escolheu não se gloriar em mais nada. É nela que o crente coloca sua confiança absoluta. E quando o coração para de bater neste mundo, abre-se o portal para a comunhão eterna com o Criador, apenas por causa do que Jesus fez. Se você ainda não tomou essa decisão, considere-a com urgência. Se já tomou, renove seu compromisso, mantenha o olhar fixo em Cristo e não permita que nada roube a prioridade que Ele merece. Pois no fim das contas, o que de fato terá valor para você, no instante em que estiver a minutos de cruzar o limite entre tempo e eternidade, será o sacrifício de Jesus e sua ressurreição gloriosa. Este vídeo vai te dar arrepios. Pode ter começado como um título impactante, mas a mensagem contida neste texto vai muito além de um susto passageiro. É uma exortação a levarmos a sério nossa condição diante de Deus. O arrepio momentâneo passa, mas a verdade permanece. Quando olhamos para a cruz, vemos não apenas madeiras cruzadas, mas o amor mais profundo e a solução para o nosso maior problema, o pecado. Assim, finalizo com a oração de que cada palavra aqui sirva de instrumento para aproximar corações do Salvador. Que a realidade da morte não nos encha de terror, mas de responsabilidade e esperança no Cordeiro de Deus. E que no dia em que cada um de nós estiver diante do juiz eterno, possamos ser recebidos não pelos nossos méritos, mas pelo favor imerecido de Cristo, que nos limpa e nos chama de filhos. A Jesus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e sempre.